Meu ex-noivo riu quando a recepcionista escaneou meu convite. Então o rosto dela ficou pálido. Por um segundo, pensei que talvez o scanner tivesse tido algum problema técnico. Eventos corporativos são cheios de pequenas falhas. QR codes inválidos, listas de convidados erradas, crachás esquecidos. Mas não era isso. A jovem atrás do balcão da recepção olhou fixamente para ela. A tela piscou 2 vezes, e então ela olhou diretamente para mim. Só um momento, senhora. O sorriso desapareceu do rosto dela. Ela pegou um telefone a poucos metros de distância. Meu ex-noivo, Bernardo Arantes, soltou uma risadinha. Eu te avisei, disse ele para a mulher parada ao lado dele. Antônia sempre teve um pingo de drama para entradas triunfais. Letícia riu. Aquilo doeu mais do que o comentário de Bernardo. Letícia Meirelles tinha sido minha melhor amiga por mais de 30 anos. Sobrevivemos aos permanentes ruins nos anos 80, aos anos de escolinha de futebol dos nossos filhos, pais envelhecendo, demissões, divórcios entre amigos e todos os outros obstáculos que a vida joga nas pessoas. Pelo menos eu achava que tínhamos sobrevivido. Agora ela estava ao lado do homem que ajudou a tirar tudo de mim. A recepcionista falou baixo ao telefone. Alguns segundos depois, ela olhou para cima. Seus olhos se arregalaram. Então ela disse palavras que mudaram a atmosfera de todo o saguão. Senhor, ela chegou. Eu segui o olhar dela. Perto da entrada do salão principal estava Otávio Guimarães, presidente da Guimarães Participações Industriais, o homem responsável por uma das maiores fusões industriais do Sudeste naquele ano. Ele imediatamente começou a caminhar em nossa direção rapidamente. O sorriso desapareceu do rosto de Bernardo. Que diabos? Ele murmurou. Eu não disse uma palavra porque, honestamente, eu também não tinha certeza do que estava acontecendo. Otávio chegou até nós e estendeu as 2 mãos. Antônia Cavalcante. O rosto dele se iluminou. Graças a Deus. Estávamos começando a nos preocupar que o trânsito tivesse atrasado você. A recepcionista parecia aliviada. Vários executivos próximos se viraram para observar. Bernardo olhou de Otávio para mim e de volta novamente. A boca de Letícia literalmente se abriu. Otávio continuou. Seu lugar está pronto. Todos estão animados para finalmente conhecê-la. Então ele baixou um pouco a voz. E o Joaquim já está lá dentro. Aquilo me fez sorrir. Imaginei que ele chegaria cedo. Otávio riu. Ele está aqui desde as 4 da tarde. Isso soava exatamente como Joaquim Ferraz. O velho chegava cedo para tudo. Quermesses de igreja, reuniões de diretoria, pescarias, velórios. Se um evento começava às 6, Joaquim estava lá às 4:30. Otávio colocou a mão levemente no meu ombro. Vamos. Quando começamos a ir em direção ao salão, Bernardo deu um passo à frente. Com licença. Otávio parou. Bernardo ajeitou seu paletó caro de grife. Sou Bernardo Arantes, vice-presidente sênior da Logística Horizonte. Otávio assentiu educadamente. Eu sei quem você é. Bernardo sorriu. Então Otávio acrescentou. Ouviremos sua apresentação amanhã de manhã. O sorriso de Bernardo desapareceu levemente. Certo. Otávio olhou de volta para mim. Antônia, vamos entrar. E assim, Bernardo foi dispensado. Não de forma rude nem dramática, simplesmente ignorado, o que de certa forma parecia pior. Enquanto Otávio me guiava para o salão, eu quase podia sentir Bernardo e Letícia queimando minhas costas com os olhos. O salão em si estava deslumbrante, lustres de cristal, mesas com linho branco, grandes telões mostrando os marcos da empresa, garçons carregando bandejas de vinho e canapés. O tipo de evento que celebra o sucesso enquanto lembra silenciosamente a todos quem é importante. 3 anos atrás eu me encaixaria perfeitamente ali. Naquela época, eu era uma executiva de marketing morando em Campinas. Naquela época, Bernardo e eu estávamos noivos. Naquela época, Letícia ainda era minha amiga. É engraçado como a vida pode se reorganizar rapidamente. Otávio me levou a uma mesa perto do palco. Várias pessoas se levantaram quando me aproximei. Reconheci alguns rostos de reuniões anteriores. Outros eu conhecia apenas por videochamadas. Todos me cumprimentaram calorosamente. Todos exceto uma pessoa, Joaquim Ferraz. Ele permaneceu sentado, cruzou os braços, semicerrou os olhos para mim e disse: "Você está atrasada." Eu verifiquei meu relógio. Cheguei 20 minutos antes.
Deveria ter chegado 30. Eu ri. A mesa inteira riu comigo. Joaquim finalmente sorriu. Aos 72 anos, ele ainda parecia o homem mais durão do estado de São Paulo. Ele passou décadas construindo indústrias antes de se aposentar. 3 anos antes, ele mudou minha vida, embora ninguém naquela sala conhecesse aquela história, exceto ele. Um garçom trouxe água com gás. Dei um gole. Minhas mãos estavam mais firmes do que eu esperava, mas por dentro sentia velhas feridas se mexendo. Ver Bernardo e Letícia juntos novamente abriu portas que passei anos tentando fechar. Não porque eu sentisse falta de Bernardo. Eu não sentia. Aquele capítulo terminou há muito tempo. O que permanecia era algo mais difícil de explicar. A humilhação, a traição, a maneira como minha vida inteira desmoronou tão rápido após descobrir o caso deles. Às vezes as pessoas assumem que a mágoa é sobre perder um relacionamento. Para mim foi perder a certeza, perder a confiança, perder o futuro que passei anos planejando, e estar dentro daquele salão trouxe todas aquelas memórias para mais perto do que eu esperava. Joaquim pareceu notar. Você está bem? Eu assenti, só pensando. Nunca é uma atividade segura. Eu sorri. Ele ainda dá conselhos terríveis. De graça. Isso rendeu outra risada. A noite continuou. As pessoas se misturavam. As conversas fluíam. Líderes de negócios moviam-se de mesa em mesa. Tudo parecia normal, até que notei Bernardo parado do outro lado da sala, observando, sem participar, apenas observando. Letícia estava ao lado dele. Eles estavam claramente tentando entender por que eu estava lá. Mais importante, porque pessoas com influência real pareciam interessadas em mim. Quase senti pena deles. Quase. A verdade era que, se alguém tivesse me mostrado essa cena 3 anos antes, eu também não teria acreditado. Porque 3 anos atrás, eu não estava sentada ao lado de presidentes e membros do conselho. 3 anos atrás, eu estava sentada sozinha na minha cozinha me perguntando como minha vida tinha desmoronado tão completamente. E se você tivesse me dito então que um dia eu entraria exatamente neste salão como convidada de honra, eu teria rido da sua cara. Eu não tinha ideia do que estava me esperando depois de tudo o que Bernardo e Letícia fizeram. Eu não tinha ideia de que perder Luz eventualmente me levaria a um lugar que nenhum deles poderia imaginar. E nenhuma ideia de que esta noite era apenas o começo. O engraçado sobre a traição é que as pessoas só veem o momento em que ela acontece. Elas não veem tudo o que veio antes. Não veem os anos de lealdade, os sacrifícios, as concessões, os milhares de momentos comuns que fizeram você acreditar que alguém nunca te machucaria. Enquanto eu me sentava naquela mesa no salão, observando Bernardo e Letícia de longe, minha mente voltou 3 anos. Voltei para a vida que eu achava ser permanente. Na época, eu tinha 49 anos. Morava em um condomínio confortável em Campinas, a cerca de 40 minutos de São Paulo. Nada extravagante, 2 quartos, uma varanda pequena com vista para um jardim. Espaço suficiente para mim e Bernardo. Estávamos juntos há 7 anos, noivos por quase 2. Como muitos casais da nossa idade, ambos já tínhamos passado por relacionamentos anteriores. Não estávamos mais atrás de contos de fadas. Queríamos estabilidade, parceria, alguém para envelhecer junto. Pelo menos, era o que eu achava que ambos queríamos. Bernardo trabalhava em gestão de logística. Ele era ambicioso, sempre falando sobre promoções, eventos de networking e oportunidades executivas. Eu admirava aquele ímpeto. Honestamente, eu o apoiava mais do que deveria. Houve inúmeras noites em que Bernardo sentou na nossa mesa de jantar, preparando apresentações enquanto eu revisava cada slide. Eu corrigia erros de digitação, sugeria melhorias, reescrevia sessões que soavam fracas. Às vezes eu ficava acordada depois da meia-noite, ajudando-o a se preparar para reuniões. Ele beijava minha testa e dizia: "Eu não conseguiria fazer isso sem você. Na época, eu acreditava nele porque era bom ajudar alguém que você ama a ter sucesso." Minha carreira estava indo bem também. Trabalhava como executiva de marketing para uma metalúrgica regional. Nada glamouroso, mas eu gostava. Tinha uma reputação sólida e uma renda estável. A vida parecia estável, previsível, confortável, e Letícia fazia parte dessa vida. Ela era minha amiga mais próxima desde os 21 anos.
Nos conhecemos trabalhando em uma loja de shopping durante a faculdade. Ao longo dos anos, celebramos casamentos, aniversários, promoções e marcos familiares juntas. Quando a mãe dela faleceu, eu estava lá. Quando meu pai morreu, ela sentou ao meu lado no velório. Foi isso que tornou o que aconteceu depois tão difícil. Não foi uma traição, foram duas, e vieram das duas pessoas em quem eu mais confiava. Descobri o caso completamente por acidente. Era uma tarde de quinta-feira em outubro. Chuvosa, fria, um daqueles dias cinzentos onde a escuridão chega cedo. Saí do trabalho por volta das 15h, porque uma reunião com um cliente havia sido cancelada. Decidi surpreender Bernardo com o jantar. Nada especial, apenas comida mineira para a viagem do lugar favorito dele. Lembro-me de carregar as sacolas para dentro do prédio. Lembro-me de equilibrar o pote de feijoada enquanto procurava minhas chaves. Lembro-me de me sentir feliz. Essa é a parte que ainda fica comigo. Eu estava feliz. Então abri a porta. A princípio, nada parecia incomum. A televisão estava ligada. Um abajur estava aceso. Alguém estava rindo. Então ouvi a voz de Letícia. Por uma fração de segundo, assumi que ela tinha passado por lá inesperadamente. Isso acontecia o tempo todo. Então entrei na sala, e lá estavam eles, juntos, não conversando, não sentados em lados opostos da sala, mas juntos. A imagem se queimou na minha memória instantaneamente. O rosto de Bernardo, o rosto de Letícia, o choque, o pânico, a culpa, a percepção de que tinham sido pegos. Ninguém disse nada por vários segundos. Eu deixei cair as sacolas de comida. Um recipiente estourou no chão, molho e feijão para todos os lados. É estranho o que o cérebro percebe durante momentos traumáticos. Quase não me lembro do que alguém disse, mas lembro daquela comida espalhada. Letícia levantou-se primeiro. Antônia, eu levantei a mão. Não. Bernardo começou a falar, tentando explicar, tentando minimizar, tentando criar uma versão dos fatos que parecesse menos horrível. Não lembro das palavras exatas dele, só lembro de uma frase claramente. Letícia olhou para mim e disse baixinho: "Não queríamos que você descobrisse desse jeito, como se houvesse um jeito melhor, como se houvesse uma versão disso que não fosse devastadora." As semanas seguintes pareceram um movimento através de uma névoa. Bernardo saiu de casa quase imediatamente. Letícia desapareceu. Amigos em comum começaram a escolher lados. Essa foi outra surpresa. Muitas pessoas ficaram do lado do Bernardo, não abertamente, não agressivamente, mas sutilmente. Continuaram convidando-o para eventos, atendendo suas ligações, fingindo que a situação não era o que claramente era. Alguns até sugeriram que eu deveria seguir em frente. Uma mulher chegou a me dizer: "Essas coisas acontecem." Eu quis perguntar se ela sentiria o mesmo se acontecesse com ela. Em vez disso, simplesmente parei de atender as ligações dela. O dano emocional já era ruim o suficiente. As consequências profissionais vieram depois. Meu desempenho no trabalho sofreu. Eu não conseguia focar, não conseguia dormir, não conseguia pensar com clareza. Cometi erros, perdi prazos, nada catastrófico, mas o suficiente para me lembrar de que não estava funcionando no meu melhor. Eventualmente pedi demissão. Oficialmente, foi decisão minha. Extraoficialmente, eu sabia que precisava de um recomeço. Na primavera seguinte, vendi o apartamento. Mudei-me para uma casa menor perto de Ribeirão Preto, um bairro tranquilo, ruas arborizadas, casais de aposentados passeando com cachorros todas as noites. O tipo de lugar onde ninguém fazia muitas perguntas. Por um tempo, fiquei na minha. Fiz trabalhos de consultoria, paguei contas, tentei me reconstruir. Alguns dias eram melhores que outros. Havia manhãs em que sair da cama parecia uma conquista. Questionei tudo. Meu julgamento, meu futuro, meu valor, a confiança que levei décadas para construir parecia ter sumido da noite para o dia. Então, numa manhã de terça-feira, tudo mudou. Eu estava tomando café em uma lanchonete chamada Ponto do Café. Nada chique, apenas ovos, pão na chapa e clientes regulares que sabiam o nome uns dos outros. Eu estava lendo e-mails quando alguém parou ao lado da minha mesa. Antônia Cavalcante. Olhei para cima e quase derrubei meu café. "Seu Joaquim?" Joaquim Ferraz sorriu. "Bem, você parece surpresa." Eu estava. A última vez que o vi foi anos antes em uma associação profissional. Mesmo naquela época, ele já estava semi-aposentado.
Passamos quase 2 horas conversando sobre a vida, negócios, envelhecimento, começar de novo. Eventualmente, ele se inclinou para trás e disse algo que soou ridículo. Preciso de ajuda. Eu ri. Com o quê? Uma empresa. Então contrate alguém mais jovem. Não. Ele apontou para mim. Preciso de alguém que saiba resolver problemas. Balancei a cabeça. Não estou exatamente prosperando hoje em dia. Ótimo. Franzi a testa. O que isso significa? Joaquim sorriu. Pessoas que nunca falharam geralmente não sabem como consertar nada. Aquela conversa mudou tudo. Na época, eu não percebi. Achei que ele estava oferecendo um pequeno projeto de consultoria, uma distração temporária. Eu não tinha ideia de que ele estava me convidando para uma jornada que remodelaria completamente meu futuro, ou que a pequena fábrica em dificuldades que ele queria que eu ajudasse a salvar se tornaria a razão pela qual eu estava sentada em uma das mesas mais importantes daquele salão. De volta ao presente, olhei para o outro lado da sala e vi Bernardo me encarando novamente, confuso, desconfiado, tentando desesperadamente entender o que estava perdendo. A verdade era simples. 3 anos atrás, ele achou que tinha me deixado para trás. O que ele não sabia era que perder tudo tinha me forçado a construir algo inteiramente novo. E ele estava prestes a aprender o quanto as coisas tinham mudado. Às 20, o salão já tinha se acomodado no ritmo confortável que eventos corporativos sempre encontram. As pessoas estavam jantando. Taças de vinho tilintavam. Antigos colegas trocavam histórias. Executivos flutuavam de mesa em mesa como políticos em uma feira. Enquanto isso, Bernardo estava tendo uma noite terrível. Eu não estava tentando observá-lo, honestamente. Mas ele continuava a se tornar impossível de ignorar. A cada poucos minutos, eu olhava para o outro lado da sala e o flagrava me encarando. Não com confiança, não mais, mas com curiosidade e algo mais. Preocupação. A primeira rachadura apareceu quando um dos executivos seniores de Belo Horizonte parou em nossa mesa. O nome dele era Marcelo Rhodes. Eu trabalhei com ele remotamente várias vezes no último ano. Não éramos amigos próximos, mas nos respeitávamos. Marcelo apertou minha mão. Antônia, bom finalmente te ver pessoalmente. Igualmente. Então ele sorriu. Tenho dito às pessoas há meses que metade das histórias de sucesso que estão celebrando hoje começaram com suas recomendações. Eu ri. Isso é me dar crédito demais. Não, não é. Ele seguiu em frente antes que eu pudesse argumentar, mas notei Bernardo assistindo a toda a troca. A expressão no rosto dele era quase cômica. Parecia alguém tentando resolver um quebra-cabeça enquanto faltava metade das peças. Um pouco mais tarde, outro executivo se aproximou, depois outro e mais outro. Nada dramático. Apenas conversas, apresentações, perguntas. O tipo de atenção que Bernardo claramente não esperava que eu recebesse. Letícia parecia igualmente confusa. Em certo ponto, via sussurrar algo no ouvido de Bernardo. Ele balançou a cabeça. Ela franziu a testa. Os dois pareciam detetives trabalhando em um caso que não conseguiam desvendar. Pela primeira vez na noite, eu me peguei sorrindo. Não porque eles estivessem desconfortáveis, mas porque a situação era genuinamente engraçada. 3 anos atrás, eles tinham absoluta certeza de que sabiam tudo sobre mim. Agora, eles nem sabiam o que eu fazia da vida. A vida tem senso de humor às vezes. Finalmente, o jantar foi servido. Joaquim sentou-se ao meu lado comendo calmamente um frango assado. Na metade da refeição, ele se inclinou para perto. Está se divertindo? Mais do que eu esperava. Bom, dei um gole na água. Você sabe que o Bernardo está tentando entender o que está acontecendo. Joaquim sorriu. Notei que ele parece confuso. Ele deveria. Eu ri. Joaquim deu outra mordida antes de falar novamente. Planeja contar a ele? Não. Por que não? Olhei para o outro lado da sala. Bernardo falava com alguém enquanto ocasionalmente olhava em nossa direção. Por que não devo explicações a ele? Joaquim assentiu em aprovação. Excelente resposta. Então baixou a voz. Além disso, amanhã explicará o suficiente. Isso era verdade. A apresentação da diretoria amanhã de manhã revelaria bastante, muito mais do que Bernardo esperava. A realidade era surpreendentemente simples. 3 anos antes, quando Joaquim pediu minha ajuda, a empresa estava em dificuldades. Não colapsando, mas sofrendo. Os pedidos estavam caindo.
Os processos estavam obsoletos. O moral dos funcionários estava terrível. Vários concorrentes maiores estavam circulando como tubarões. A maioria das pessoas acreditava que a empresa acabaria sendo vendida em pedaços. Joaquim discordava. Eu também. Pelos 3 anos seguintes, trabalhamos e trabalhamos mais um pouco. Revisamos operações, melhoramos o marketing, construímos parcerias, modernizamos sistemas e expandimos para novos mercados. Nada aconteceu da noite para o dia. Nenhuma virada milagrosa. Apenas milhares de pequenas melhorias empilhadas. O tipo de sucesso que ninguém percebe até que se torne impossível de ignorar. Eventualmente a receita melhorou, depois a lucratividade, então o crescimento acelerou. 1 ano depois, empresas maiores começaram a mostrar interesse. 2 anos depois, as discussões de aquisição começaram. No 3º ano, a empresa se tornou uma das oportunidades de manufatura mais atraentes da região. O que quase ninguém sabia era que Joaquim insistira em me compensar parcialmente com participação societária. No início, eu resisti. Queria honorários de consultoria, renda previsível. Joaquim recusou. Quero você pensando como dona. Olhando para trás, foi uma das decisões mais inteligentes que alguém já tomou por mim. Porque quando a fusão finalmente aconteceu, aquela participação tornou-se extremamente valiosa. Não era dinheiro de bilionária, nem perto disso, mas o suficiente para mudar minha vida. O suficiente para que eu não me preocupasse mais com a aposentadoria. O suficiente para que eu pudesse escolher projetos nos quais acreditava. O suficiente para que eu finalmente me sentisse segura de novo, e Bernardo não tinha a menor ideia disso. Uma explosão repentina de risos interrompeu meus pensamentos. Virei-me para ver Bernardo com um grupo de executivos perto do bar. Um deles era um homem chamado David Portela. Eu tinha encontrado David 2 vezes. Sujeito astuto, amigável, o tipo de executivo que realmente lembrava o nome das pessoas. Enquanto observava, David olhou para a nossa mesa e acenou para mim. Eu acenei de volta. Um momento depois, vi Bernardo sorrir com confiança. Aparentemente, ele presumiu que o cumprimento fora para ele. Então David caminhou diretamente passando por Bernardo e veio em direção à nossa mesa. A cara do Bernardo foi impagável. David apertou minha mão. Antônia, desculpe por não ter tido a chance de te cumprimentar hoje à noite. Sem problemas. Ele apontou para Bernardo. Seu assistente parece ansioso para conhecer todo mundo. Eu quase me engasguei com a água. Meu assistente? David franziu a testa. O cavalheiro de terno azul. Por 2 segundos inteiros, não consegui falar. Então explodi em uma gargalhada. Joaquim começou a rir também. Quando finalmente recuperei o fôlego, consegui dizer: acredite em mim, ele definitivamente não é meu assistente. David pareceu confuso, depois envergonhado. Ah, meu Deus, me desculpe. Está tudo bem, eu disse. Essa pode ser a coisa mais engraçada que ouvi o ano todo. Até Joaquim limpou lágrimas dos olhos. O timing não poderia ter sido mais perfeito. Meses depois, eu ainda riria sempre que me lembrasse disso. A noite continuou. Os discursos começaram. Prêmios foram entregues. Fotos foram tiradas. Tudo parecia agradável e profissional até que Otávio Guimarães subiu ao palco. A sala silenciou imediatamente. Ele agradeceu aos patrocinadores, reconheceu funcionários, discutiu a fusão e então fez um anúncio. Amanhã de manhã, estaremos revelando o mapa estratégico que guiou esta parceria do conceito à conclusão. Seguiu-se um aplauso educado. Então Otávio acrescentou algo inesperado. Muito desse roteiro originou-se do trabalho feito por uma consultora notável sentada nesta sala esta noite. Senti dezenas de cabeças se virarem para mim, incluindo a de Bernardo. Otávio sorriu. Diremos mais amanhã. Os aplausos aumentaram. Eu podia ver Bernardo processando a informação, tentando ligar os pontos, tentando entender por que as pessoas continuavam olhando para mim. Letícia parecia inquieta agora. Não confusa, mas inquieta. Isso chamou minha atenção porque confusão e preocupação não são a mesma coisa. E pela primeira vez na noite, comecei a me perguntar se Letícia sabia algo que Bernardo não sabia. A resposta chegou 20 minutos depois. Eu estava conversando com uma ex-colega quando uma mulher chamada Cássia se aproximou de mim. Cássia tinha trabalhado na minha antiga empresa anos atrás. Ela parecia nervosa. Antônia, posso te falar uma coisa? Claro. Cássia hesitou. Então disse baixinho.
O Bernardo tem usado o seu trabalho. Fiquei olhando para ela. Como assim? Ele ainda apresenta vários dos seus antigos modelos estratégicos como se fossem dele. Meu estômago apertou. Cássia continuou. Achei que você soubesse. Eu não sabia. Ele faz referência a eles o tempo todo. De repente, várias coisas se encaixaram. Antigas apresentações, projetos, ideias que desenvolvi anos antes. Ideias que Bernardo ajudou a revisar. Ideias que ele agora, aparentemente, reivindicava como suas. Cássia parecia desconfortável. Sinto muito. Eu assenti devagar. Não, obrigada. Porque naquele momento, percebi que a apresentação de amanhã seria muito mais interessante do que qualquer um esperava, especialmente o Bernardo. Ele ainda achava que estava participando de uma celebração corporativa. Ele não tinha ideia de que estava caminhando direto para o maior erro de sua carreira. Eu mal dormi naquela noite. Não porque estivesse nervosa, e não porque estivesse planejando algum ato elaborado de vingança. A verdade era muito mais simples. A revelação de Cássia me deixou inquieta. Passei metade da noite sentada no meu quarto de hotel com vista para o centro de São Paulo, reprisando memórias antigas, reuniões, apresentações, projetos, tentando lembrar exatamente ao que Bernardo teve acesso naqueles anos. Por volta de 1 da manhã, finalmente desisti de dormir e fiz um café. Sentei-me à janela e olhei para as luzes da cidade. Parte de mim queria ignorar tudo o que Cássia dissera, seguir em frente, aproveitar o sucesso que trabalhei tanto para construir, deixar o passado onde ele pertencia. Mas outra parte de mim continuava fazendo a mesma pergunta. Quantas vezes Bernardo esteve na frente de executivos e aceitou o crédito por um trabalho que não era dele? E quantas oportunidades aquelas ideias roubadas ajudaram a criar? Ao amanhecer, eu ainda não tinha uma resposta, mas sabia de uma coisa. Se a verdade aparecesse, não seria porque eu busquei vingança, seria porque Bernardo fez uma escolha, o mesmo tipo de escolha que ele vinha fazendo há anos, e escolhas eventualmente têm consequências. Às 8h30 daquela manhã, o centro de convenções já estava movimentado. As pessoas carregavam xícaras de café e laptops. Grupos se reuniam perto das salas de apresentação. Executivos verificavam cronogramas em seus telefones. A atmosfera parecia diferente da festa de gala. Menos social, mais voltada para os negócios. Cheguei cedo, como Joaquim sempre preferia. Naturalmente, ele já estava lá, sentado na primeira fila, lendo documentos, parecendo irritado com todos que não estavam igualmente preparados. Bom dia, eu disse. Você está atrasada. Eu ri. Começa em 30 minutos. Exatamente. Algumas coisas nunca mudam. Otávio juntou-se a nós alguns minutos depois. Revisamos a agenda da manhã. Tudo parecia simples. Então Bernardo entrou na sala. Por um breve momento, nossos olhos se encontraram. Ele hesitou. Então, surpreendentemente, ele se aproximou. Letícia não estava com ele. Isso por si só parecia incomum. Bernardo parou ao lado da minha cadeira. Ele parecia cansado. A confiança que eu vira na noite anterior estava visivelmente mais fraca. Antônia. Bernardo. Um silêncio estranho se seguiu. Finalmente ele disse: Eu não sabia que você tinha se envolvido com o Guimarães. Eu não sabia de muitas coisas também. A mandíbula dele travou levemente. Justo. Eu esperava que pudéssemos conversar algum dia sobre o quê? Ele hesitou. Isso me disse tudo, porque pessoas que genuinamente querem se desculpar geralmente sabem exatamente o que querem dizer. Pessoas em busca de informações muitas vezes não sabem. Nós dois mudamos, eu disse. Ele assentiu. É verdade. Outra pausa desconfortável. Então alguém chamou o nome dele do outro lado da sala. Bernardo olhou. Quando olhou de volta para mim, pude ver frustração por trás de seus olhos. Não culpa, não arrependimento, mas frustração porque ele ainda não entendia o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, ele voltou para o seu lugar. A apresentação começou às 9 em ponto. A sala encheu rapidamente. Havia quase 200 participantes. Executivos, membros do conselho, investidores, líderes de departamento. O tipo de público onde reputações podem ser construídas ou destruídas. Otávio abriu a sessão. Então várias equipes apresentaram resultados financeiros e planos de integração. Tudo procedeu sem problemas até o segmento de Bernardo. Ele subiu ao palco com confiança. Terno azul, gravata perfeita.
microfone sem fio preso ordenadamente à lapela. O Bernardo que eu lembrava, polido, preparado, confortável diante de uma multidão. Sua apresentação focava em planejamento estratégico de crescimento, desenvolvimento da cadeia de suprimentos, expansão de mercado e oportunidades de parceria. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Então reconheci um dos slides. Meu estômago revirou. Um modelo circular apareceu na tela. 6 categorias conectadas por setas direcionais. Retenção de clientes, parcerias regionais, eficiência operacional, confiança na marca, desenvolvimento da força de trabalho e engajamento comunitário. Eu conhecia aquele modelo porque eu o criei há 8 anos na minha mesa de jantar na noite anterior a uma grande apresentação para um cliente. Ainda me lembro de desenhar a primeira versão em um bloco de notas amarelo. Bernardo continuou falando com confiança, fluentemente, como se o trabalho pertencesse inteiramente a ele. O próximo slide apareceu, depois outro e mais outro. Cada um deles foi extraído diretamente de conceitos que desenvolvi anos atrás. Não eram idênticos. Foram atualizados ligeiramente, refinados, mas eram inconfundivelmente meus. Eu não estava com raiva. Estranhamente, senti algo mais próximo da decepção, porque agora eu sabia, sem dúvida. Cássia estava certa. Bernardo passou anos construindo credibilidade usando as ideias de outra pessoa. O público ouvia atentamente, tomando notas, assentindo, impressionado. Então algo inesperado aconteceu. Bernardo tornou-se confiante demais. Ele começou a discutir as origens do modelo, e foi aí que tudo desmoronou. Este modelo estratégico, disse ele, foi desenvolvido através de anos de pesquisa pessoal e experiência de liderança. Várias pessoas continuaram tomando notas, mas notei que Otávio olhou para mim, depois Joaquim e mais alguns outros executivos que sabiam a verdade. A sala não tinha mudado, mas de repente a atmosfera parecia diferente. Bernardo continuou falando, cavando mais fundo, reivindicando a propriedade de forma mais explícita, piorando a situação a cada frase. Quando ele terminou, aplausos encheram a sala. Então Otávio se levantou. Obrigado, Bernardo. Bernardo sorriu, aliviado, orgulhoso, certo de que tinha se saído bem. Otávio esperou os aplausos cessarem e falou novamente. Antes de continuarmos, gostaria de convidar mais alguém ao palco. Senti Joaquim tocar levemente meu braço. Hora do show. Meu coração começou a bater mais rápido. Não de medo, mas de incerteza. Isso não estava planejado. Pelo menos não por mim. Otávio olhou diretamente para o meu lugar. Antônia Cavalcante, você poderia se juntar a mim? A sala se virou. Centenas de olhos. Silêncio absoluto. Levantei-me lentamente e caminhei em direção ao palco. A expressão de Bernardo mudou imediatamente. Confusão, depois preocupação, depois algo muito próximo do pânico. Otávio apertou minha mão. Muitos de vocês conhecem a Antônia como consultora desta fusão. Uma grande foto apareceu no telão atrás de nós. Depois outra e mais outra. Imagens de instalações industriais, sessões de estratégia, eventos comunitários, 3 anos de trabalho, 3 anos de progresso. Otávio continuou. O que poucas pessoas sabem é que a Antônia ajudou a desenhar grande parte do mapa estratégico que transformou a indústria ferraz. O público ouvia atentamente. Vários dos modelos discutidos esta manhã foram originalmente desenvolvidos pela Antônia anos antes desta fusão existir. A sala ficou muito silenciosa. Vi o rosto de Bernardo perder a cor. Otávio não tinha terminado. Um slide apareceu mostrando documentos arquivados, apresentações datadas, registros de projetos, relatórios internos, cada um contendo carimbos de data e hora e registros de autoria. Meu nome aparecia repetidamente. A evidência não era dramática. Não precisava ser. Fatos raramente exigem teatro. Um murmúrio se espalhou pelo público. As pessoas começaram a comparar documentos, revisar datas, ler detalhes. Então Cássia levantou-se da plateia sem ser solicitada. Ela está dizendo a verdade. Outra ex-colega se manifestou, depois outra. Anos de observação silenciosa subitamente encontraram a luz do dia. Sem gritos, sem caos, apenas fatos, um após o outro. Bernardo permaneceu congelado em seu assento. Letícia, que tinha entrado silenciosamente na sala mais cedo,
parecia absolutamente atordoada. Não porque ela não soubesse, mas porque sabia que agora todos os outros sabiam. Otávio finalmente deu um passo atrás. A sala permaneceu em silêncio por vários segundos. Então os aplausos começaram. Pequenos a princípio, depois mais fortes. Não por humilhação, não por vingança, mas por reconhecimento, pela verdade. Olhei para o outro lado da sala para Bernardo. Pela primeira vez em anos, ele não conseguia se esconder atrás da confiança ou do charme. Tudo o que lhe restava era a realidade, e a realidade não estava do lado dele. Quando a sessão terminou e as pessoas começaram a sair de seus lugares, achei que a história tinha acabado. Eu estava errada, porque menos de 1 hora depois, Bernardo viria me procurar. E o que ele perguntaria a seguir seria mais difícil de responder do que qualquer coisa que aconteceu naquele palco. Quando a apresentação terminou, eu estava exausta, não fisicamente, mas emocionalmente. O tipo de exaustão que se instala nos ossos depois de anos carregando algo pesado e finalmente o coloca no chão. As pessoas me paravam no corredor. Membros do conselho, gerentes, ex-colegas, alguns queriam me parabenizar. Outros queriam se desculpar. Alguns admitiram que deveriam ter me apoiado anos atrás. Eu apreciei a honestidade deles, mas não estava interessada em reviver velhas batalhas. Já passei anos demais fazendo isso. Por volta do meio-dia, escapei da multidão e encontrei uma área de estar tranquila perto de um conjunto de janelas grandes com vista para o rio Pinheiros. A cidade parecia linda sob a luz do sol. Carros moviam-se lentamente lá embaixo. As pessoas se apressavam pelas calçadas. A vida continuava como sempre faz. Eu estava na metade de uma xícara de café quando ouvi passos se aproximando. Não precisei olhar para cima. Já sabia quem era. Bernardo parou a alguns metros de distância. Por um momento, nenhum de nós falou. Então ele se sentou à minha frente. Parecia mais velho do que eu lembrava. Não dramaticamente, apenas cansado, como alguém que não dormia muito. Podemos conversar? Olhei pela janela por mais um segundo antes de me virar para ele. Estamos conversando. Ele assentiu devagar. Por uma vez, não houve atuação. Nenhum personagem executivo polido, nenhuma confiança cuidadosamente ensaiada. Apenas um homem sentado nas consequências de suas próprias decisões. Eu não esperava nada daquilo. Eu sei. Ele esfregou as mãos nervosamente. Eu honestamente não esperava. Parte de mim queria sentir satisfação, talvez até triunfo. Em vez disso, eu me sentia majoritariamente calma. Isso me surpreendeu. 3 anos antes, imaginei dezenas de cenários de vingança, discussões, confrontos, discursos perfeitos. A vida real acabou sendo diferente. A vitória não foi derrotar Bernardo. Foi não precisar mais fazer isso. Após um longo silêncio, ele finalmente falou de novo. Eles vão me tirar do projeto? Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era uma pergunta tão típica do Bernardo. Não como você está? Não sinto muito. Não eu te machuquei. Sua primeira preocupação ainda era a carreira. Eu não sei. Ele olhou para baixo. Otávio nem atende minhas ligações. Não disse nada. Bernardo engoliu em seco. Então veio a frase que eu nunca esperei ouvir. Eu preciso da sua ajuda. Lá estava. A razão pela qual ele viera. Não reconciliação, não encerramento. Ajuda. Ele se inclinou para a frente ligeiramente. Você tem influência agora. As palavras pairavam no ar entre nós. Influência. 3 anos atrás, Bernardo acreditava que a influência pertencia exclusivamente a pessoas como ele. Pessoas com cargos, salas de canto, vagas de estacionamento executivas. Agora ele estava pedindo um favor à mulher que um dia ele descartou. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Você acha que eu deveria intervir? Perguntei. Eu acho que... Ele parou. Começou de novo. Eu acho que talvez você pudesse explicar as coisas. Explicar o quê? Que não foi intencional. Olhei para ele por vários segundos. Genuinamente não sabia como responder. Não intencional. Ele usara meu trabalho por anos, repetidamente, publicamente, profissionalmente. A evidência não era ambígua, e no fundo ele sabia disso. Seus olhos me diziam isso. Finalmente fiz a pergunta que importava. Bernardo, se ninguém tivesse descoberto, você teria contado a alguém? Os ombros dele caíram. O silêncio respondeu por ele. Assenti devagar. Foi o que eu pensei. Pela primeira vez, ele parecia genuinamente envergonhado. Não embaraçado,
mas envergonhado. Existe uma diferença. O embaraço é sobre como os outros te veem. A vergonha é sobre como você se vê. Pelo menos foi o que aprendi. Ele olhou para a janela. Eu fui estúpido. Sim, eu ficava dizendo a mim mesmo que não era grande coisa. As pessoas fazem isso. Eu não pensei. Não, eu disse gentilmente. Você não pensou. Outro longo silêncio se seguiu. Então ele me surpreendeu. Sinto muito, Antônia. As palavras saíram baixinho, sem desculpas, sem condições, sem tentar redirecionar a culpa. Apenas 4 palavras simples. Sinto muito, Antônia. 3 anos atrás eu teria dado quase tudo para ouvi-las. Agora, elas soavam de forma diferente. Não porque não importassem, mas porque eu já tinha me curado sem elas. E curar-se sem um pedido de desculpas ensina algo importante. O encerramento nem sempre vem da pessoa que te machucou. Às vezes vem de decidir seguir em frente de qualquer maneira. Bernardo olhou para mim, esperando, talvez acreditando que aquele pedido de desculpas mudaria tudo. Não mudou, mas eu o apreciei. Eu aceito suas desculpas. Os olhos dele se arregalaram levemente. Sério? Sim. Um toque de alívio cruzou o rosto dele. Então continuei. Mas não vou intervir. O alívio desapareceu imediatamente. Eu não fui cruel, não estava com raiva. Simplesmente disse a verdade. Sua situação não é algo que eu criei. Ele olhou para baixo. Eu sei. Você fez escolhas. Eu sei. E agora outras pessoas farão as delas. Ele assentiu devagar. Não havia muito mais a dizer. Eventualmente ele se levantou. Por um momento, pareceu inseguro se deveria apertar minha mão. Então ele simplesmente disse: espero que você esteja feliz. Eu sorri. Não o sorriso triunfante que ele provavelmente esperava, apenas um honesto. Eu estou. E pela primeira vez, eu realmente quis dizer aquilo. Bernardo saiu sem outra palavra. Observei-o desaparecer na esquina. Então terminei meu café. Aquela foi a última conversa privada que tivemos. Ao longo dos meses seguintes, ouvi atualizações ocasionais através de contatos em comum. Bernardo perdeu o cargo. Não imediatamente, mas gradualmente. Confiança, uma vez danificada, é difícil de reconstruir, especialmente na liderança. Letícia ficou com ele por um tempo, depois não ficou mais. Aparentemente, relacionamentos construídos sobre traição nem sempre são construídos sobre bases estáveis. Quem poderia imaginar? Quanto a mim, a vida continuou. A fusão foi um sucesso. A empresa expandiu. Permaneci envolvida como consultora, não porque precisasse do dinheiro, mas porque genuinamente gostava do trabalho. Também passei mais tempo com a família. Viajei ocasionalmente, comecei a ser voluntária em um programa de mentoria de negócios local em Ribeirão Preto. Curiosamente, ajudar as pessoas tornou-se mais gratificante do que provar que as pessoas estavam erradas. Joaquim gostava de me lembrar disso. Cerca de 6 meses após a conferência, estávamos almoçando quando ele apontou o garfo para mim e disse: sabe por que você está mais feliz agora? Revirei os olhos. Lá vem você. Você parou de medir sua vida pela deles. Por uma vez, ele estava certo. A maior vingança não foi expor Bernardo. Não foi ver Letícia ir embora. Não foi ouvir as pessoas finalmente reconhecerem a verdade. A maior vingança foi reconstruir uma vida que não girava mais em torno do que eu havia perdido. Por muito tempo, pensei que minha história era sobre traição. Agora, acho que foi sobre recuperação, sobre descobrir que os fins, às vezes, criam espaço para começos melhores. E talvez essa seja a lição que espero que alguém que esteja ouvindo hoje leve consigo. Se você já foi traído, subestimado ou deixado para trás, não passe sua vida esperando que a justiça chegue no seu cronograma. Foque em construir algo significativo em vez disso. Às vezes, o resultado mais satisfatório não é ver outra pessoa cair, é perceber que você já se moveu para muito além dela. E se esta história significou algo para você, obrigada por passar este tempo comigo.